Graça e paz, sou Manuel Mares, sou pastor, sou moçambicano. Moçambique está lá no sul da África. Sou casado com a irmã missionária Joyce, que é brasileira, aqui de São Paulo, em São Manuel. Temos duas filhas, Maria Júlia e Luísa. Trabalhamos como pastores e missionários lá em Moçambique. Estamos pastoreando a Igreja Bíblica Ágape e também trabalhamos com o Seminário Teológico. Eu me converti aos 14 anos. Sou filho de um curandeiro, aqui chamariam mais de bruxo nessa área. Era projeto do meu pai que eu substituísse, tomasse o lugar dele um dia como curandeiro, lá em Moçambique. Mas aos 14 anos, na minha cidade, no meu bairro, numa praça que eu sempre jogava bola e brincava, um grupo de missionários brasileiros fez uma cruzada evangelística. E eu fui lá para participar da cruzada, fiquei ouvindo o evangelho, os louvores, e eu me lembro muito bem, assim, aos 14 anos, de ouvir uma voz falando assim: você não vai ser bruxo, você vai ser pregador do evangelho. E as pessoas cantavam aquela canção: o Rio de Cruz se erigiu, dela o dia fugiu. E no meio daquela canção, Jesus falou assim: você vai pregar a mensagem da cruz. Quando fizeram o apelo, eu não aceitei Jesus de imediato, fiquei um pouquinho resistente, mas uns dias depois, minha irmã me convidou para ir na igreja daqueles missionários que fizeram a cruzada. Era o primeiro aniversário da igreja. E quando cheguei lá, eu ouvi uma pregação muito interessante e ouvi novamente a canção, Rio de Cruz. Quando fizeram o apelo, dessa vez eu aceitei Jesus. Isso em 1995, na Igreja Batista Renovada da Beira, lá em Moçambique. Foi assim que eu vim a conhecer Jesus, vim a entregar a minha vida. Agora perceba que isso virou um motivo de luta também dentro de casa. Porque o meu pai tinha outros projetos para mim, converter-se não estava nos planos dele, não. Quando me converti, meu pai resistiu à minha conversão ao cristianismo. Ele não conseguia aceitar muito que eu aceitasse Cristo. Ele era bispo da religião tradicional africana chamada Zione, que é bem famosa na África, principalmente em Moçambique. E era planos dele que eu substituísse em algum momento da vida, eu e alguns outros irmãos meus. Mas eu acabei entregando a minha vida a Jesus aos 14. Isso acabou sendo uma luta dentro de casa. Digo, luta espiritual, física. Eu me lembro que meu pai pegava minha roupa e colocava embaixo da cama, para que quando eu fosse sair de casa, eu fosse no quarto dele e pedisse autorização. E ele logo perguntava: onde você vai? Se eu falasse que eu vou à igreja, ele não dava roupa, porque ele não queria que eu fosse à igreja. Ele impedia meu batismo. Ele chegou a falar: se você for à igreja, você deixa de ser meu filho, não tem mais parte comigo. E numa dessas ocasiões ele falou: olha, você vai na igreja, mas você não tem mais a minha proteção, minha cobertura espiritual. Era novo na fé, mas mesmo assim eu falei: não, pai, alguém muito maior vai me cobrir. Jesus Cristo vai me guardar. E foi assim que eu fui aos poucos aprendendo o evangelho e aprendendo a confiar em Jesus. Nessa mesma época eu era asmático e peguei uma malária, uma das piores malárias que eu tive na vida. E minha mãe e meu pai falaram: essa é aquilo que nós falamos para você, você está desprotegido e agora você está doente, você vai morrer. A não ser que você vá no curandeiro, faça os trabalhos necessários, eles vão te ajudar a se livrar dessa enfermidade, porque é um feitiço que foi lançado contra você. Eu falei: não, eu vou viver, não se preocupe não. Jesus que eu sirvo agora é muito poderoso e ele vai me guardar. Passado alguns dias, realmente eu fiquei curado da malária, só que descobri alguns dias depois também fiquei curado da asma, que meu pai nunca conseguiu curar. Então meu pai, toda vez que ele chegava para mim, falava assim: pai, você não conseguiu nunca me livrar da asma, mas Jesus conseguiu, então eu vou continuar servindo Jesus. E assim continuei a minha vida, entregando a minha vida a Jesus Cristo. Aos 14 anos, 15 anos, 16 anos, com 17 anos fui batizado. Demorou um pouquinho de tempo porque havia luta dentro de casa. Meu pai não deixava de jeito nenhum que eu fosse batizado. Eu era menor de idade, então não tinha muita autoridade. Mas aos 17 anos consegui um escape e fui batizado no meio de um ciclone, no meio de um furacão. Um dia antes do meu batismo teve um furacão na cidade, que destruiu a cidade. E mesmo assim nós fomos batizados. Não posso dizer que o furacão foi do demônio, mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. A verdade é que depois disso fui batizado e comecei a servir ao Senhor. No mesmo ano fui colocado para trabalhar com jovens na igreja e comecei a perceber esse chamado. Desde a minha conversão eu percebi que Deus me chamou para pregar o evangelho. Me chamou para ser missionário, para ser evangelista no mundo afora. E aos 17 anos eu comecei a fazer isso na igreja, comecei a servir com jovens, pregando, ensinando aos jovens, foi crescendo. E assim fui crescendo dentro da igreja. No ano 2000, eu tinha 19 anos, eu assumi uma liderança um pouquinho mais séria na igreja. Meu pastor
teve que viajar para estudar e deixou uma equipe de pessoas para liderar a igreja. Equipe de 3 pessoas. Nessa equipe eu era um dos integrantes. Então, nessa época, eu tive que tomar uma posição mais pastoral mesmo dentro da igreja. E foi ali onde eu tive certeza absoluta do meu chamado, do meu compromisso com Deus, do meu serviço. E ali comecei a servir ao Senhor e a fazer o que Deus mandava. Mas foi interessante que antes dessa... Posso continuar falando? Foi interessante que antes dessa responsabilidade chegar, eu tinha acabado de me inscrever, fazer vestibular para a faculdade em 2000. Eu ia estudar numa outra cidade, queria fazer faculdade de Economia e Gestão, ou Línguas, eu tinha essas 2 opções, mas a língua eu podia fazer na minha cidade e a Economia e Gestão eu tinha que fazer fora. E o meu pastor me convidou para fazer uma viagem missionária de 21 dias. Aí eu falei, não posso ir não, porque na época do vestibular tem que fazer vestibular. Mas ele falou, não, vai orar a Deus, Deus vai te falar. E quando fui orar a Deus, deixou claro que não queria que eu viajasse para outra cidade, que eu devia fazer a viagem missionária, que seria um tempo de preparo para mim, para o que estava por vir. E realmente foi. Fiquei 20 dias de missões, onde vivi aventuras incríveis, batismo com crocodilo, coisas incríveis assim, interessantes. Mas quando eu voltei da viagem, eu voltei mais pronto para o que Deus realmente tinha preparado para os próximos 2 anos, que era ficar na dianteira da igreja. E assim, nesse período, Deus deixou claro o meu chamado missionário e comecei a fazer missões desde 17 anos. Depois que eu voltei dessa viagem missionária com o meu pastor, ele anunciou a sua saída, mas também nessa época eu tinha começado a fazer um curso de teologia, que era oferecido pelo Instituto Teológico Batista Renovado dentro da própria igreja. Mas era um curso longo, só aos sábados, durante 4 anos. Fiz o curso de teologia, né? E foram longos 4 anos de estudo. Depois desse período também, junto com a teologia, estava fazendo faculdade. Fui fazer faculdade de letras dentro da minha cidade, não saí da cidade. Me especializei no ensino de inglês, principalmente. E quando eu fui terminar a faculdade, em 2005, também terminar a teologia, servindo na igreja, fui trabalhar com uma ONG, com prevenção de AIDS. Não é que fala AIDS, não sabia que fala SIDA. Enquanto eu trabalhava naquela ONG, foi mais ou menos 2, 3 anos trabalhando lá. Em 2009, veio a proposta de eu vir estudar no Brasil, fazer um seminário teológico mais voltado para missões, aqui no Brasil. No início eu resisti um pouco. Eu tinha vida totalmente organizada na minha cidade, meu trabalho. Eu estava vivendo naturalmente, como um jovem assim, que encontrou o seu caminho. Então, servindo na igreja, não via aquilo como uma coisa necessária. Mas, mais uma vez, a gente como crente sempre tem que orar e perguntar o que Deus quer de a gente. E Deus deixou bem claro que Ele queria que eu viesse fazer esse seminário aqui no Brasil. Que era projeto, que era plano dele. Então, em 2009, comecei a me preparar para morar no Brasil. E nesse período, no início de 2010, então mudei-me para o Brasil para estudar em Belo Horizonte, onde morei por quase 3, 4 anos, estudando teologia. Não só estudando, mas também pregando muito, viajando o Brasil, mobilizando igrejas para a obra missionária, desafiando jovens e famílias para se envolver na obra missionária. E aí foi ficando cada vez mais claro que não tem como fugir daquilo que Deus tinha colocado na minha vida. E foi quando Deus deixou claro. Eu me lembro que, nesse período que eu estava fazendo transição Moçambique-Brasil, teve um momento interessante, que eu estava resistente a esse chamado de vir para cá, porque eu teria que viver um estilo de vida que não estava muito acostumado. Desde os 12 anos, meu pai me ensinou a trabalhar pelo meu sustento. Eu tinha que trabalhar, vendia bala, vendia querosene na rua. Então, quando eu pensei em vir morar no Brasil, na grande missionária, eu teria que agora depender das ofertas de igreja e tudo mais. E na minha cabeça isso não cabia. Não é? Eu tinha meu trabalho, agora vou depender da boa fé de outras pessoas. Eu via isso não com bons olhos. Né? E nesse período Deus começou a usar várias maneiras de falar comigo, de ministrar o meu coração. Me lembro que acordei uma manhã, fui no banheiro, no espelho, alguém escreveu assim, você não deve se preocupar com o que você vai comer amanhã, papai, Deus vai cuidar e tal. Mas aquele escreveu, não sei porquê, com batom lá, que eu devia confiar simplesmente na provisão de Deus. E foi assim, Deus foi ministrar no meu coração, foi me fazendo entender que eu fui chamado e que Ele ia cuidar do meu chamado, do meu sustento, e que a única pessoa que eu precisava depender era dEle, não do homem, que Ele ia abrir as portas necessárias para que eu morasse no Brasil, estudasse e servisse ao Senhor no tempo que fosse, e mesmo voltando para a África, Ele ia prover tudo que fosse necessário. E assim foi.
Realmente foi Deus. Sempre foi provendo e sustentando. Eu via o Brasil, não tinha nenhum sustento. Deus levantou pessoas que eu nem conhecia, pessoas que foram contribuindo financeiramente, sustentando o meu ministério e fui vivendo debaixo da provisão de Deus. E até hoje tem sido assim, né? Vivendo debaixo da provisão de Deus. A minha vida, se eu olhar hoje, olhar assim, muitos anos atrás, vamos dizer, na minha mocidade, eu não me considero jovem, tenho muita dificuldade de falar minha mocidade. Vou fazer 42 agora no mês que vem, agosto. Então, eu me considero jovem, mas a minha vida eu tive uma vida muito sofrida como família. Nós tivemos uma vida muito sofrida, de muita pobreza, de muita falta. Tanto é que hoje não gosto muito de comer milho, porque comi mais milho do que devia na minha vida. Tenho um trauma com milho. Quando vejo milho, já fico traumatizado. Mas tivemos uma vida muito sofrida. E durante muito tempo eu questionava Deus, porque eu precisava passar por tanta falta, por tanto sofrimento, por tanta necessidade, que às vezes para mim eram coisas básicas que eu não tinha acesso. Mas quando eu conheci Jesus, eu aprendi a ser grato por aquilo que eu tinha. Aprendi a olhar para aquilo que eu tinha com contentamento. Comecei a aprender a ter esse contentamento e acreditar que, olha, Deus tem um propósito para tudo. Deus está trabalhando o nosso caráter, o nosso ser, para um dia Ele usar tudo que nós passamos, que vivemos, para beneficiar outras pessoas. Então, esse coração contente e grato a Deus, para mim é uma dádiva que Jesus me deu depois que eu entreguei a minha vida para Ele, aliás. É uma dádiva, é um presente muito grande, porque hoje aprendo a viver contente e não reclamando. Eu sou grato a Deus, tendo pouco ou muito. E eu tenho que dizer que realmente Deus tem sido muito bom. Não sou rico, mas também não tenho falta. Esses dias mesmo preguei na igreja e eu disse, olha, riqueza não é ter tudo que você... Não é ter dinheiro, riqueza é não ter falta. Eu tenho Jesus como alguém suficiente na minha vida, como meu pastor, então eu não sinto falta. Eu sei que tem coisas que eu poderia ter, que poderiam me dar satisfação, alegria, mas a minha maior alegria é o próprio Jesus. E essa é a maior transformação na minha vida. Encontrar alegria, encontrar propósito e encontrar missão em Jesus Cristo. Se me perguntarem hoje o que me faz feliz, eu vou dizer com muita certeza. Me faz feliz discipular pessoas, treinar pessoas, formar pessoas para servirem Jesus Cristo. Foi para isso que Ele me chamou para treinar o mundo inteiro. Por onde eu vou, eu treino pessoas, eu discipulo pessoas. Eu tenho essa concepção clara na minha vida que Deus me chamou para treinar pessoas. Deus me chamou para levar as pessoas a servir a Ele, a entender, a identificar o seu chamado. E eu faço isso. E quando faço isso, eu me sinto alegre, realizado, feliz demais na vida. A melhor coisa que me aconteceu na vida foi encontrar Jesus Cristo. Jesus é tudo para mim. Jesus é meu Deus, meu Senhor. Eu gosto de pensar que olhar para Jesus apenas como um provedor seria muito pequeno. Jesus não é meu provedor, Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus. Ele é Ele que me significa, que me dá significado, que me define. Então, por essa razão, eu sirvo Jesus Cristo, porque Ele mudou completamente a minha maneira de olhar o mundo, a minha cosmovisão. E foi por causa disso que eu decidi servi-lo e viver para Ele. Foi por causa dele que eu vim ao Brasil. E foi por causa dele que, numa dessas tarefas missionárias aqui no Brasil, acabei parando em São Manuel, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Estava vindo de Araçatuba, Birigui, essa região, pregando, e vim pregar em São Manuel e conheci a irmã Joyce. Foi até engraçado quando eu conheci a Joyce, uma amiga que nós temos em comum, a Lígia, que eu conheci antes. Ela olhou para mim e falou assim, aquela moça, você vai casar com ela. Eu falei assim, não vou casar, é muito magra. Porque na visão africana, a mulher magra é mulher sem saúde. A gente não casa mulher sem saúde, a gente casa uma mulher mais forte. E quando eu olhei para a Joyce, eu falei, não, é muito magra, não vou casar essa moça. Mas aí a Joyce começou a cantar, eu falei, dá para pensar. E de verdade, era um tempo que a rede social predominante era Orkut. E eu lembro que depois disso saí daqui de São Manuel, fui para lá em Pernambuco para trabalhar 3 meses e comecei a conversar com ela por Orkut. E nesse período nós desenvolvemos assim uma amizade. E a Joyce foi estudar no mesmo seminário, por causa da mobilização que eu fiz, veja só como eu sou eficiente. Aí ela foi estudar no mesmo seminário e quando eu voltei do meu estágio de Pernambuco, eu encontrei ela lá no seminário. Ali ficamos mais próximos, comecei a conhecer ela melhor
E me apaixonei, né? Claramente. Fui me declarar para ela e ela falou que eu era o anjo dela, que ela não podia casar com um anjo dela, que eu era um anjo dela, da guarda. Falei, não quero ser seu anjo não, eu quero ser seu marido mesmo. Falou, não posso casar contigo não. E demorou mais ou menos um ano, eu orando e falando com ela, ela, não quero casar contigo não. Mas aí um dia ela não resistiu à insistência. E acabamos nos casando em 2015. Na verdade, eu fui na cidade dela, em São Manuel, no final de 2012, fiz o pedido de casamento, ela aceitou o pedido e logo fui para Moçambique. Fiquei 3 anos em Moçambique, depois voltei e casamos, né? Namoramos à distância, não tivemos tempo de nos conhecer melhor. Casamos em 2015, ficamos mais um período aqui, trabalhando aqui, servindo ao Senhor de 2015 até 2018. Ali Deus nos chamou para voltar para Moçambique, começar um novo trabalho lá. Quando foi 2016, 2017, Deus lançou um desafio ao nosso coração de abrir uma escola. Um amigo meu, que também é missionário lá, americano, ele me perguntou se eu queria abrir e dirigir uma escola com ele lá em Moçambique. No início eu achava assim, fora do meu chamado. Embora eu fosse professor, eu tenho formação como professor, mas ao mesmo tempo eu falava, eu sou pastor, não sou diretor de escola, não sou fundador de escola. E não queria muito, não. Aí numa conversa que eu tive com alguém por telefone, ele falou assim, olha, eu não entendo por que você está olhando a escola como fora do seu chamado. Eu falei, porque eu sou pastor, fui chamado para diretor. E ele falou, e quem disse que diretor não é pastor? Você tem uma igreja que você vai ter à sua disposição professores, pais, alunos, tudo é teu rebanho. Você vai pastorear toda essa gente. E Deus falou fortemente comigo através dessa pessoa que realmente Deus estava me dando um rebanho lá naquela escola que eu ia abrir. Então eu aceitei o desafio em 2018, mais ou menos no mês de setembro, eu voltei para Moçambique com esse propósito de abrir uma escola. E começamos essa escola, né, o Colégio Cristão, Beira Unida, né, pode ver nos Facebook, nas redes sociais, está lá a escola. E começamos essa escola, assim, do nada, pequenininha. Começamos no meio de ciclone, tempestades, foi interessante, que a escola nos primeiros 2 anos viveu assim, as piores tempestades, ciclones, tempestade, viveu, como é que chama, o Covid-19. Mas Deus estava abrindo aí um projeto muito grande. Começamos com 30 alunos, tivemos experiências maravilhosas. Eu me lembro que depois do ciclone Idai, as crianças estavam todas traumatizadas, as famílias também estavam traumatizadas. E eu não sabia o que fazer com essas crianças. E eu me lembro que eu ia na escola, as crianças ficavam com medo, as aulas não fluíam. E fomos orando a Deus o que fazer para trazer de volta a alegria nessas crianças, né? E Deus falou para mim, pega o violão e cante. E Deus tinha me dado várias canções nessa época. Eu peguei o violão e comecei a cantar, né? Comecei a tocar as músicas lá para as crianças. E uma vez começamos a cantar uma música até muito famosa lá hoje da África, diz Nare Kelemor. E fomos cantando, depois cantamos Zema Rocoaco, também uma música africana. E no meio dessas canções, as crianças começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo. Os professores, então os cultos começaram a se tornar bem avivalísticos, né, dentro da escola. E um dia desse acabou o culto que eu fiz com as crianças voltaram para a sala de aula e elas estavam sentadas lá e um dos professores, ele foi abrir a Bíblia com as crianças para ler e disse, vamos orar. Na hora que ele foi orar, as crianças não pararam de orar. Ele já não sabia o que fazer, veio na minha sala e falou assim, ó, diretor, pastor, vamos lá na minha sala porque está acontecendo uma coisa que eu não sei o que fazer. Você vai ter que decidir como pastor. Quando eu cheguei lá na sala, as crianças estavam lá ajoelhadas, crianças de 8, 9 anos, de mãos dadas, falando em línguas, profetizando, chorando. Eu olhei aquele cenário, eu já fiquei assim com vontade de entrar naquele ambiente junto com as crianças. Aí ele falou assim, senhor diretor, eu mando parar. Eu falei assim, se você mandar parar, eu mato você. Você não vai mandar parar, não, você vai deixar rolar, porque Deus está fazendo um negócio sério aqui na escola. E deixou rolar. E as crianças saíram dali, assim, alegres. Foi uma mudança do ambiente. Foram para casa, contavam para os pais. E uma dessas crianças, uma das crianças dessa escola, foi para casa. Eu me lembro que ela foi para casa e morava dentro de um condomínio fechado. Foi jogar bola na rua do condomínio com outras crianças. Enquanto jogava bola, teve um momento que ela sai correndo, vai chamar a mãe, que era crente da Assembleia de Deus. Fala, mãe, vem aqui. Eu preciso que você vá comigo ali na rua para você fazer uma coisa. A mãe falou o quê? Olha, mãe, é o seguinte, Deus tem falado muito comigo com as coisas que estão acontecendo na escola. E eu, quando estava jogando bola, Deus me falou para pregar o evangelho para meus amigos de 9 anos, 8 anos. E eles todos já aceitaram Jesus, mas eu não sei como orar com eles.
Você pode vir para lá e orar para meus amiguinhos que aceitaram Jesus? Uau! Foi, assim, muito marcante para nós. A mãe veio na escola para contar para a gente ficou, assim, impactado, chorando e agradecendo a Deus porque Deus estava fazendo um mover no meio daquela tempestade toda. Deus começou a trazer outras crianças a Cristo, a avivar a nossa cidade, a avivar a nossa escola. E mudou muito a nossa escola, a nossa realidade. E a escola foi crescendo. Quando foi o ano seguinte, enfrentamos Covid, mas fomos à escola, uma das poucas escolas na cidade que funcionou de alguma maneira no meio da pandemia. E depois disso, a escola só foi multiplicando o número. Hoje tem mais de 200 alunos, a escola está funcionando. Não estou dirigindo mais a escola. Outro amigo meu, amigo com quem andamos juntos, com Cristo, também está dirigindo a escola. Eu estou hoje me dedicando a outras atividades que Deus me tem chamado. Mas a escola está lá, trabalhando durante 4 anos, plantando a escola, iniciando a escola, formando. E a escola está lá, bem feita, um projeto que Deus colocou no nosso coração. E nesse período também Deus colocou no nosso coração plantar uma igreja. Em 2021 começamos essa igreja, né? A Igreja Bíblica Ágape. Eu chamo esses projetos que Deus vai me dando, eu chamo eles dos meus bebês. Né? Então eu tenho 2 bebês em casa, que é a Maria Júlia e a Luiz, e tenho um terceiro bebê, que é a escola Beira Unida, e outro quarto bebê, que é a igreja. Né? A igreja foi um outro projeto assim, bem miraculoso. Né? 5 amigos nos encontramos e falamos assim, pessoal, a gente consegue fazer uma coisa assim diferente, né? Um ministério diferente. Já conseguimos, mas estava tudo fechado. Né? A pandemia não deixava nós cultuar. E o que nós fizemos? Começamos a cultuar dentro de casa mesmo. Vamos cultuar aqui, nós 5, com nossas famílias. E vamos cultuar, vamos orar, depois vamos cultuar na casa do outro. Começamos dentro da sala da minha casa, fomos no quintal do outro irmão, depois fomos... E quando o governo mandou abrir, nós tínhamos quase 100 pessoas. Aí são 100 pessoas, é uma igreja feita. Temos dinheiro? Eu vou dar 5 aqui, eu vou dar 100 aqui, vou dar 200 aqui. Juntamos o que nós tínhamos, fomos alugar um salão e assim começou a Igreja Bíblica Ágape, uma igreja que tem sido assim uma grata alegria, um alegre desafio, para dizer a verdade. Tem sido um momento de rejuvenescimento. Né? Então esse é um dos trabalhos que nós fazemos também. Temos um grupo de irmãos cultuando conosco toda terça, quinta, todo sábado, todo domingo. E também trabalhamos com o Instituto Bíblico de Sofala, que é onde nós treinamos pastores, nós treinamos líderes e obreiros. Tanto eu como a minha esposa somos professores de teologia lá. Eu pessoalmente dou aulas de missões, de liderança, de discipulado, de evangelismo, de outras disciplinas. E a minha esposa trabalha especificamente com teologia bíblica da adoração. E tem sido esse tempo muito bom trabalhar com essa formação, ver novos pastores ali, discutir com eles teologia, Bíblia. E para mim é muito bom, porque eu volto para a minha cidade, agora para dividir um pouco o que Deus me ensinou aqui no Brasil e em outros lugares, ensinar a Bíblia para outros pastores, para outros líderes, para eles levarem o Evangelho para o mundo afora. Porque é para isso que fui chamado.